Qual a maneira correta de se fazer então o nosso jejum? Apesar de parecer uma realidade prática, fácil, e de fato o é, esta pergunta sempre surge nas minhas redes sociais e causam diversos tipos de questionamentos de como se deve fazer, o que se deve fazer, o horário, o que comer, o que não comer. Então eu quero neste vídeo, de maneira muito sucinta e rápida, explicar o modo como a igreja orienta a questão do nosso jejum. A primeira coisa é que eu gostaria de recomendar este livro, aqui é um livrinho muito pequeno, Práticas de Jejum. Quem escreveu foi o Padre Jonas Abib. Tá vendo aqui, ó? É algo bem sucinto, você pode adquirir, ele é baratinho, qualquer livraria ou loja.cancionova.com, Práticas de Jejum. O Padre Jonas é bem resumido e sucinto quanto à realidade das práticas de jejum, fica a dica deste livro. Então vamos lá. O jejum, ele é uma prática que já vem lá do Antigo Testamento. É uma prática na qual o povo judeu e depois os cristãos sempre adotaram esta prática. No Antigo Testamento, o povo adotava esta prática como diversas realidades de intenções. O povo jejuava para o início de guerras, o povo jejuava para a purificação dos pecados, o povo jejuava para que a ira de Deus fosse aplacada de alguma forma nesse sentido. Então, desde o Antigo Testamento, o jejum já é uma realidade muito comum no meio dos judeus. Assim também como no Novo Testamento, a prática talvez mais clara de jejum ali nós podemos ver quando Jesus ele vai para o deserto antes de iniciar a sua missão, inspirado, conduzido pelo Espírito Santo para viver aquele tempo de 40 dias no deserto, e a palavra é muito clara que diz que Jesus jejuou durante os 40 dias e ao final ele teve fome. Então o próprio Jesus ele se absteve deste alimento, deste período de alimentação. Eu acho importante também dizer, lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, o último versículo 29, se trata daquela experiência dos apóstolos, na qual é apresentada uma criança a eles tentam expulsar o demônio daquela criança, e eles não conseguem expulsar o demônio daquela criança. E aí Jesus vai e expulsa o demônio daquela criança, e depois os apóstolos perguntam, os discípulos perguntam a Jesus, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus diz a eles, existe uma casta, espécies de demônios, que somente o jejum e a oração são capazes de expulsá-los. E aqui já vai a primeira observação importante. Existem uma casta, espécies de demônios que só são expulsos da nossa vida por meio do jejum e da oração. E aqui já fica a segunda observação importante. O jejum ele é uma prática espiritual e corporal importantíssima, porém ele não pode ser desvinculado e não deve ser desvinculado sem o princípio da vida de oração, porque os santos, os padres da igreja ensinam toda essa realidade da potência do jejum, da eficácia do jejum quando ele é colocado juntamente com a questão da vida de oração. Isso é muito importante que nós tenhamos claro para nós. A primeira coisa, então, em relação agora diretamente ao jejum. O que é o jejum? O jejum é nada mais, nada menos do que a privação do alimento para nós. Nós nos privamos de determinados alimentos ou de uma alimentação completa, que depois eu vou explicar. Para que nós privamos o nosso corpo, os nossos sentidos desta realidade? Nós privamos o nosso corpo destes alimentos para refrear os nossos sentidos, para refrear os nossos apetites carnais, que muitas vezes estão agitados, desajustados. Nós precisamos lembrar que a palavra de Deus diz que nós temos 3 inimigos que combatem diretamente contra nós: o mundo, o diabo e a nossa própria carne. E para esses 3 inimigos, a igreja sempre nos deu 3 remédios importantíssimos. Para o mundo, a esmola; contra o diabo, a oração;
e contra a nossa carne, o jejum. Então, o jejum, uma vez que nós somos privados dos alimentos que nos causam um tipo de prazer, uma boa comida, uma boa bebida, isso alimenta os nossos prazeres, os nossos sentidos externos, o nosso paladar, o nosso olfato, o nosso tato. E quando nós nos privamos disso, nós estamos querendo dizer a nós mesmos que nós somos senhores de nós mesmos. Quando nós privamos o nosso corpo do excesso dos alimentos, nós também dispomos o nosso corpo, a nossa mente, todo o nosso organismo para que nós possamos rezar melhor. Então, existe essa finalidade do jejum, mas ele ligado sempre à prática da oração. O jejum, somente pelo jejum, ele pode nos ajudar a refrear os nossos apetites, mas sem a vida de oração por detrás do jejum, não faz muito sentido. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente. O jejum é uma prática corporal ligada a uma realidade espiritual que é a oração. Os dois juntos são uma potência enorme contra as ciladas do inimigo, do mal, desses três tipos de inimigo que a própria palavra de Deus nos indica: o mundo, o diabo e a própria carne. A igreja vê a importância do jejum em dois períodos, podemos dizer, litúrgicos da igreja, em dois tempos da igreja. A primeira é o jejum quando ela pede na quarta-feira de cinzas, antes do início da quaresma. A igreja é um jejum obrigatório, a quarta-feira de cinzas, e também a sexta-feira santa. A igreja pede o jejum obrigatório e também a abstinência de carne. Então, essas são as duas realidades obrigatórias que a igreja nos pede. Agora vamos lá. As perguntas que sempre chegam eu vou tentar responder agora de maneira rápida. Danilo, quais são os dias mais apropriados para fazer o nosso jejum? Os dias mais apropriados para fazer o nosso jejum é as sextas-feiras, mas também as quartas-feiras. E por quê? Sexta-feira porque nos liga a sexta-feira e o dia penitencial. A igreja pede que todas as sextas-feiras sejam um dia de penitência e de abstinência de carne. A igreja não indica a sexta-feira como um dia de jejum, mas um dia de penitência. E o jejum está ligado, tem essa característica de penitência. Então, as sextas-feiras e também nas aparições de Nossa Senhora, ela pede para que as sextas-feiras sejam o nosso dia de jejum. Para aqueles que conseguem, que gostam de jejuar mais de uma vez na semana, é indicado as quartas-feiras, até mesmo porque na Didaquê, que é o primeiro catecismo dos apóstolos, há uma indicação de que as quartas e sextas-feiras os apóstolos, os discípulos de Jesus, reservavam também para este dia penitencial com a prática do jejum. Portanto, os dias são esses, quartas e sextas-feiras, sempre privilegiando as sextas-feiras, se você puder. Danilo, qual é o horário que eu inicio e o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer? O horário, geralmente, nós começamos de manhãzinha, né? Para aquelas pessoas que acordam cedo, 5h30, 6 horas, 7 horas da manhã, inicia-se o seu jejum e, em geral, o término acontece, não tem um horário, uma regra fixa, um horário fixo, mas termina-se entre 4 da tarde e 5 horas da tarde. Como nós podemos fazer o nosso jejum? Quando nós vamos iniciar o nosso jejum, tem algo especial que nós podemos fazer? Eu digo, não há nada muito especial. Você começa ali fazendo uma oração simples, oferecendo aquele seu dia de jejum, aquele seu dia penitencial. Você pode colocar uma intenção mais direta aquele seu jejum, por uma causa, por uma circunstância que você queira oferecer, como um meio de mortificação, como um meio de oferecer aquele seu esforço de não comer por aquela causa também. Então ele se torna uma prática de oferta a Jesus por aquela privação do alimento. Você oferece por aquela causa, reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria, e ali você inicia o seu jejum até o final do dia. Quais os modos agora de fazer o seu jejum? Eu vou aqui indicar somente 4 modos de maneira muito rápida para que você compreenda. Primeiro modo, o jejum da igreja. Em todos eles você vai tomar o seu café da manhã normalmente, ok? Toma um café da manhã, não exagere no seu café da manhã, pode ter tudo aquilo que você está acostumado habitualmente a comer, e a partir do seu café da manhã você inicia o seu período de jejum. Jejum da igreja, que a igreja nos coloca como essa realidade. Você vai tirar uma refeição completa do seu dia, uma refeição você vai fazer, mas de maneira muito sóbria. Então, por exemplo, você vai oferecer, você não vai almoçar, você vai fazer o seu café da manhã,
você não vai oferecer ao seu almoço. No lugar do almoço, você vai tomar um lanche muito leve, né? Muito leve mesmo, sem sobrecarregar o seu organismo. Vai passar ali a sua tarde sem comer nada e você vai jantar normalmente uma única refeição naquele dia. Ou então você pode inverter, você pode tomar o seu café da manhã, almoçar normalmente e ao invés de jantar você vai fazer um lanche muito leve, que também talvez seria o ideal, porque depois você vai descansar, você vai dormir, o seu organismo precisa estar menos ativo na questão da sua digestão. Este é o jejum da igreja. Temos também a questão do jejum a pão e água. Você toma o seu café da manhã, nos momentos em que você sentir realmente fome, mas precisa sentir fome, você vai comer pedaços pequenos de pão. Pode ser pão sírio, pão francês, pão integral, mas a intenção é que você coma pequenos pedaços de pão para que quando você começar a sentir aquela vontade de comer ou aquela fome, realmente você não passe mal, mas você coloque o pão, e é só pão, não é pão recheado, não é pão com queijo, não é pão com manteiga, não é pão com nada, é pão. Porque o pão também tem aquela característica de não ser algo saboroso, de não ser algo que vai alimentar os nossos sentidos, né? Não vai alimentar a nossa carne com algo saboroso, algo que a gente deguste, não. Pão, então, de preferência, use um pão sírio, de repente, que é um pão sem gosto ali, é mais sóbrio, né, na hora de comer, não vai alimentar esses apetites da nossa carne. Depois nós temos, este é o jejum a pão e água, então você vai tomar água durante o dia inteiro e comer esses pequenos pedaços de pão até encerrar o seu dia de jejum. Para encerrar o dia do jejum, você pode fazer a mesma coisa, agradecer por aquele dia de jejum, agradecer por aquela intenção que você colocou, penitencial, por aquela intenção que você rezou e ofereceu no seu jejum. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, você encerra ali o seu dia de jejum. O terceiro tipo de jejum é o jejum de líquidos. Geralmente as pessoas tomam chás, sucos de verduras, de legumes misturados ali, ou sucos de frutas diversas. Lembrando que suco não é vitamina, então você não vai usar leite, você vai usar água. Chás quentes é sempre muito bem recomendado, água de coco, e essas realidades. Algumas pessoas também mais idosas acabam colocando no tempo de frio caldos, e pode também colocar um caldo no seu jejum de líquidos, porém é caldo, né? Não é caldo com batata, caldo com carne, caldo com frango, nada disso, é caldo, é um caldinho ali temperado que você, aquecido, vai tomar para aquecer ali o seu estômago, para tirar um pouco daquela sensação de muita fome, e que nos dias de inverno isso certamente ajuda muito. E aí nós temos o quarto e último tipo de jejum, que é o jejum completo, que nós dizemos que é o jejum somente à base de água. Isso é para as pessoas que estão um pouco mais acostumadas. Você vai fazer o seu café da manhã e depois você vai passar o seu dia inteiro somente bebendo água. E vai evitar qualquer tipo de alimento também. Vai evitar não, você não vai ter nenhum tipo de alimento sólido na sua boca, a não ser água. Uma dica importante para qualquer um desses tipos de jejum. Às vezes, quando você começar a sentir aquele desejo de fome, um pouco de mal-estar ou dor de cabeça, eu recomendo umas pitadas de sal, que você coloque umas pitadas de sal na sua língua durante essas sensações de mal-estar ou dor de cabeça, que você vai ver que esta sensação de mal-estar ou de dor de cabeça, ela vai amenizando. Pouquinho sal, é claro, mas umas pitadas de sal ajuda a você nesse primeiro momento, principalmente se você não está acostumada a fazer o seu jejum. Isso vai ajudar bastante a você entrar nessa dinâmica do jejum. Para chegar a esse jejum completo, eu recomendo que você passe pelos outros jejuns um tempo, para que você se acostume, para que você se habitue, seu corpo se habitue, e depois você chega neste jejum completo. Esta é mais ou menos as realidades em torno do jejum. Eu quis colocar esta primeira parte porque ela é importante para que você compreenda a questão do jejum. Não é somente eu fazer o jejum pelo fazer, é fazer sabendo o que você está fazendo, porque você precisa atingir um objetivo, tem uma realidade por detrás do jejum para que potencialize este jejum. E durante o dia na qual você está de jejum, volte-se mais à sua vida de oração. É importante que neste dia talvez você vá confessar, que neste dia você participe de uma missa, que neste dia, uma vez que você já não vai se alimentar, os momentos que você estaria nas refeições, você esteja dedicado à palavra de Deus, à oração do rosário, que você visite uma igreja, que você permaneça em adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento, mesmo ele fechado ali, não precisa estar exposto, mas naquele dia na qual você está jejuando,
potencialize ele com alguma prática de piedade, alguma prática de oração, que será muito importante. E claro que nós temos também junto disso a questão de você poder, naquele dia que você vai se abster de uma refeição, que você possa, se você conseguir, doar aquele alimento que você faria a uma pessoa necessitada. Ou você então pegar o seu dinheiro ali e comprar uma marmita, ir numa padaria e dar aquela refeição na qual você ofereceu a Jesus, na qual você não vai comer, oferecer a um pobre na rua, a um mendigo, a uma família, porque também isso potencializa um ato de caridade, é o mundo, a esmola, contra o diabo a oração e contra a carne o jejum. É mais ou menos isto que eu queria trazer para vocês em relação ao jejum. Relembro do livrinho do Padre Jonas, importantíssimo, fácil, sucinto, mas é importante que todos nós, na nossa vida espiritual de ascese, tenhamos a prática do jejum pelo menos uma vez ali por semana, porque existem situações, reforço, que somente o jejum e a oração serão capazes de nos libertar, de nos sarar, de nos curar e de expulsar determinadas castas de demônios, espécies de demônios que insistem em nos perturbar e nos tirar da presença de Deus. Deus abençoe você.